eu quero que você me ajude e você pregue junto. E você venha junto, aliás, nessa história. Eu gostaria de penetrar um pouquinho nesse tema, tipo assim, sabe, a gente tentando viver essa história mesmo, bem de perto. Essa história foi narrada lá em Lucas, no capítulo 4, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Lucas, no capítulo 4. E nós vamos ver um videozinho, porque como eu te disse, eu quero penetrar nessa história. Eu acho que 4 a partir do verso 14. Eu acho que quando a gente vê uma partezinha assim de alguma coisa que foi gravada em vídeo, sei lá, parece que a gente se aprofunda mais na história, né? Então a produção já separou, vamos assistir e depois dessa cena que você vir, a gente vai penetrar nessa história e conhecer um pouco mais dessa história. Pode ser produção. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Não é este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio. Bom, a gente teve um vídeo com toda a passagem que nós vamos aprender hoje. E a gente vai descobrir algumas coisas dessa história. Afinal de contas, que lugar Jesus está? Que tempo que isso aconteceu? Vamos explicar e vamos penetrar na história passo a passo e descobrir o que isso significa. Lucas, eu não sei quantos de vocês estão acompanhando Lucas na escola do discípulo. Se você não está, acompanhe, que está demais. Escola do discípulo, olha, o capítulo 1, o que foi explicado sobre o que o evangelista tentou escrever, de que ponto de vista, de Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, do evangelho escrito do ponto de vista de um não-judeu para um não-judeu. Lucas é fora do comum. Pois quando Lucas está escrevendo nessa perspectiva e mostrando Jesus como totalmente homem, como totalmente Deus, aqui nesse texto, é um dos textos mais lindos e reveladores da palavra de Deus. Jesus, ele foi tentado, e o texto anterior a este está falando sobre a tentação de Jesus, no Evangelho de Lucas.
E é tipo assim, como se o evangelista, o Lucas, que escreveu o evangelho, ele estivesse dizendo assim, Jesus foi testado e aprovado, porque ele foi dirigido para o deserto pelo Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, ele resistiu todas as tentações que o diabo tinha feito a ele. E aí então ele está preparado para o seu ministério. Parece que Lucas pula uma porção de coisas que Jesus fez, do que Marcos relatou, do que Mateus relatou e do que o próprio João falou. Alguns que são mais cruéis com Lucas diz que Lucas então é uma cópia mal feita do evangelho de Marcos, mas isso não é bem verdade. O que eu creio que Lucas fez é escreveu de um outro ponto de vista, para mostrar aos não-judeus a revelação que está contida em Cristo Jesus, como totalmente homem e totalmente Deus. E quando ele chega nesse capítulo, ele fala sobre a tentação de Jesus, e Jesus então está indo para a cidade onde ele foi criado, onde Jesus passou sua infância, sua adolescência. E Jesus está ali na Galileia. Galileia é a região, presta atenção nisso para você entender o todo. Galileia é a região mais pobre da Palestina. Galileia é a região mais pobre da Palestina. E Jesus então está ali e vai a uma sinagoga, agora em Nazaré. Ele está ali em Cafarnaum pregando, e ele já fez nesse momento, ele já operou muitos sinais e maravilhas. Por exemplo, nesse momento ele já operou o seu primeiro milagre lá em Caná, num casamento, onde ele transformou água em vinho. Ele já curou muita gente, ele já expulsou muitos demônios, ele já mostrou vários sinais que o indicava como um Messias, para quem pudesse entender que um milagre não é só um milagre solto na vida de Jesus. Aí, ele então vai para Nazaré e entra em uma sinagoga. Sinagoga é um lugar, literalmente significa lugar de encontro. É um lugar de ensino. Você diria assim, o que é a diferença entre o templo lá em Jerusalém, as sinagogas? É o seguinte: depois do exílio, principalmente da Babilônia, o povo não podia mais ir ao templo, e o templo várias vezes foi atacado, foi sendo destruído, e enquanto o povo estava exilado, o povo então não tinha um lugar para se reunir, e onde ele podia aprender da palavra de Deus, porque estava numa terra distante. Então criou-se vários lugares, só para você, tinha mais de 400 sinagogas ao redor de Jerusalém, por exemplo, onde tinham 10 homens, ou tivesse algumas famílias, podia-se ter uma sinagoga. Uma sinagoga tinha um chefe. Havia muitos e muitos e muitos sacerdotes, e esses sacerdotes, eles tinham um período para ministrar no templo em Jerusalém, que era uma vez por ano, quem sabe. E o que ele ficava fazendo o resto do ano? Ele ficava ensinando nas sinagogas. Então, Jesus está num lugar desse de reunião. Existia, então, como eu estou dizendo, um chefe da sinagoga. Quando Jesus chega ali naquela sinagoga, ele já é reconhecido como um rabino importante. E tem uma parte, tinha uma parte nos ensinos, que era feita a leitura da Haftarah. O que é a Haftarah? É a leitura dos profetas, que geralmente apontava para a vinda do Messias, para manter dentro do povo de Israel aquele fogo da esperança do Messias. Jesus está ali, e o chefe da sinagoga percebe então, e ele já é um rabino então muito conhecido, e dá a oportunidade para ele fazer esse momento, provavelmente da Haftarah.
para fazer a leitura dos profetas. E Jesus pega Isaías, justamente no capítulo 61, bem no comecinho, que fala do quê? Do Messias. E ele começa então a ler sobre o que o Messias, quem ele é e qual é a missão dele. E aqui nesse texto ele diz que o Messias veio justamente para proclamar as boas novas aos pobres. Boas novas é um negócio que a gente está precisando muito hoje, né, gente? A gente tem aí, parece que as coisas iam melhorando, parece que a pandemia ia passar, mas de repente, parece que vai ficar pior do que antes, né? Tem muita gente que fala, agora está pior que antes, agora tem muito mais contágio, o povo relaxou demais, porque ninguém mais aguenta esse negócio de ficar fechado, não saia, não fale com ninguém, use máscara, e aquela coisa toda, e o povo foi ficando cansado, de repente relaxou, e a coisa cresceu de novo, e a economia está difícil, parece que o seu salário diminuiu e os preços aumentaram. Você vai comprar qualquer coisa, eu estava vendo esses dias, o quanto cresceu alguns produtos como a carne, né? Que não somente para você comprar, mas muita coisa é feita com a carne, encareceu tudo, o trigo encareceu, e outras coisas encareceram, e a coisa cresceu também porque o dólar ficou caro, enfim, você olha para tudo quanto é lado, você fala, rapaz, não vai ter uma notícia boa não. Eu estou aqui para te dizer, que justamente naquele momento em que Jesus entra na sinagoga, ele vai dizer sobre as boas novas do Evangelho. E ele lê justamente o texto que diz que ele é o Messias. E veja só o que o texto diz lá então em Lucas capítulo 4, verso 14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Eu vou ler conforme aqui que eu estava lendo a tradução. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, deram a ele, então, por isso que é aquele momento de ler os profetas, entendeu? E abrindo o livro, achou, dá a impressão que ele procurou, né? Eu já sei onde eu vou em Isaías. Achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós vamos ler até aqui por enquanto. Então, Jesus lê esse texto e ele diz assim: olha, eu vim para proclamar as boas novas aos pobres. A palavra pobre aqui é de um pobre, bem pobre mesmo, sabe, daquela situação miseravelmente sofrível, tipo vascaíno hoje assim, miseravelmente sofrido. Então, o pobre, ele está ali, ele é um miserável, sabe, não é igual o pobre, igual a viúva pobre, que tinha uma moedinha e deu lá para Jesus, que Jesus falou assim, essa viúva deu tudo que tinha. Não, era pobre, que não tinha nem a moedinha da viúva. A tradução da palavra é uma visão de alguém encolhido, o pobre miserável, o estado completo de miséria. E o que consistia essa pregação a esse pobre, a esse miserável? Então ele começa a dizer assim: então eu vim para proclamar as boas novas aos miseráveis, aos pobres. Jesus veio para proclamar as boas novas aos miseráveis e pobres. Quantos pobres e miseráveis tem aqui hoje?
No fim vocês vão entender melhor. Sabe por quê? Porque se vocês não são ou não foram pobres e miseráveis, Jesus não veio para vocês, entendeu? Jesus veio para os pobres e miseráveis. Se nós nunca fomos pobres e miseráveis, Jesus não veio para nós. Você entende? Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu vim para os pobres e para os miseráveis. Se você não está nessa condição, eu não vim para você. Uau! Mas eu sei que você não levantou a mão porque você está indo no conceito. Poxa, se eu tenho uma moedinha aqui, né? Mas a gente vai descobrir o que é esse pobre miserável. O que esse pobre miserável é? Esse pobre miserável é um preso oprimido. Então, a primeira parte da nossa história reveladora para o que Jesus veio para proclamar as boas novas aos pobres, significa que esse pobre é alguém que é prisioneiro e oprimido. O sentido da palavra preso aqui é quem foi tolhido de sua liberdade, tipo lá na cadeia, de alguém que está algemado e que está impedido de ir e vir, que está impedido de gozar da sua plena liberdade. É alguém que cometeu um crime e por isso está pagando a sua sentença. Então é o seguinte, então, peraí, se quiser, que então, preso, se é assim, o cara cometeu um crime, está lá no presídio pagando sentença, então o pastor Marcão faz bem esse serviço, porque ele vai lá no presídio e prega para o preso. Então não é comigo. Será que não é com a gente? Será que miserável não é com a gente? Será que preso não é com a gente? Aqui é o sentido literal de preso? Sim, porque Jesus também quer pregar aos presos. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós estamos presos e escravos de algo que nos domina, que nos deixa numa cadeia. Nós estamos sem reação àquilo. Oprimido já tem o sentido de alguém que está carregando alguma coisa muito pesada, aquele fardo é pesado, ele sofre uma opressão muito séria, o fardo é pesado, o jugo é pesado. Israel conhecia vários sistemas opressores, né? Existia a força de alguém que oprimia, que era de fora. Por exemplo, a gente citou a Babilônia, os caldeus, eles oprimiram muito o povo judeu, e eles fizeram o povo judeu escravo, escravizados, né? Escravizaram os judeus e punham sistemas de opressão sobre eles, algumas vezes mais, outras vezes menos, enfim, mas eles eram oprimidos. Israel também sofria a opressão, o mais pobre, ele sofria opressão econômica dentro da sua própria nação. Tinha opressores, senhores de Israel, também oprimiam os mais pobres da própria nação. Então eles sabiam que eram oprimidos. Mas existiam também os opressores religiosos. A opressão religiosa talvez seja a pior de todas. Jesus veio para nos libertar das algemas do pecado e de todo tipo de opressão. É imprescindível compreender que o pecado é gerado dentro do pecador. Depois, ele produz os frutos na vida dos pecadores. E nós estamos ou estávamos presos a esta realidade. A força do pecado está ou estava agindo em nós. Para você entender isso mais, vamos pedir a ajuda de Paulo. Lá em Romanos 7, 18, ele escreveu a 20, 18 a 20, ele escreveu o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, olha só, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então você percebe o que é estar escravo aqui? Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E eu vejo que essa situação é com todos. Mas olha a própria resposta de Paulo nos versículos 24 a 25. Que seguem a esta
este problema que ele tão bem definiu da escravidão do pecado. Ele diz assim: miserável homem, olha aí o miserável, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí Paulo era o quê? Um miserável. E o sentido da palavra que é o miserável na mais profunda das misérias. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Somos ou não somos escravos do pecado? Estamos ou estávamos escravos do pecado? Sabe o que o pecado faz? Ele penetra na sua vida e ele penetra nos seus relacionamentos também. Ele nos faz prisioneiros dele. Quantas pessoas você já feriu por ser dominado pelos seus maus desejos? Ainda agora que você que é livre, que pode escolher vou fazer ou não vou fazer, quando você escolhe os maus desejos, você fere pessoas. Quantas vezes você já foi ferido por pessoas que até não queriam fazer-lhe o mal, mas fizeram, por serem prisioneiros de sua própria vontade pecaminosa. E o pior de tudo é que esse pecado por fim nos leva à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que significa estar separado de Deus aqui agora e separado de Deus para sempre. Jesus Cristo nos viu nesse estado de miséria, nesse estado de escravidão. Você entende por que Jesus teve que derramar o sangue dele na cruz? Porque nós estávamos escravos, porque nós somos miseráveis pecadores. Como miseráveis e como criminosos que nós... a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou da graça, enfim. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que todos nós pecamos, porque nós somos escravos do pecado. E aí ele diz assim, no versículo 23 do 6 de Romanos, ele diz assim, e o salário do pecado é a morte. Se todos nós pecamos e o preço, a sentença é a morte, o que nós merecemos? A morte. E nós éramos miseráveis. Perceba isto, em nome de Jesus, perceba. Você como miserável, sabe, tem crimes que são afiançáveis, certo? Quer dizer, eu cometi um crime, aí tem lá uma coisa lá, tal. O doutor ali depois explica para você direitinho, doutor Vinícius. Mas tem um negócio lá que é fiança. Não, você pode ficar livre, mas você vai ter que pagar uma fiança para ficar em liberdade até que seu caso seja totalmente julgado. Não tem isso aí, doutor? Então, só que a Bíblia está dizendo que para o crime que a gente cometeu, primeiro, se fosse cobrado a fiança, você não podia pagar, porque você é miserável. Então você não tem como pagar. Só que o pior, que o crime que a gente cometeu do pecado, diante de Deus que é puro e perfeitamente luz, sabe o que ele está dizendo? Que esse crime é inafiançável. Não dá para você pagar. Então o que Jesus fez? Ele veio, Lucas diz, olha, Deus se fez homem e habitou entre nós, e achado na forma humana, olha como homem, totalmente Deus, ele morre na cruz para libertar os cativos e oprimidos pelo pecado e pelo diabo. Uau! O que Jesus espera de nós, que somos salvos, sabe por quê? Enquanto nós estamos escravos pelo pecado, o pecado produz uma cultura de destruição e morte em mim e ao meu redor. Sabe o que Jesus espera de você? A maioria que eu estou vendo aqui são jovens, muito jovens, com algumas exceções como eu. Então, é o seguinte, sabe o que Jesus espera de nós nesta geração?
que assim como nós fomos alcançados pela graça do Salvador, que nos libertou do cativeiro, da prisão e da opressão, nós sejamos aqueles que anunciem esta palavra, e também não vivamos em nenhum sistema onde haja opressores e oprimidos. E eu estou falando isso politicamente, economicamente e religiosamente, porque de alguma maneira essa graça que nos alcançou e que está nos levando ao céu, tem que trazer para a terra a cultura do reino de Deus. Isso envolve política, isso envolve economia, isso envolve religião. A religião farisaica envolvia opressão. Por exemplo, os casais que não podiam ter filhos, eles eram considerados assim, Deus te abençoou, você é um amaldiçoado. O Yuri, no seu comentário lá, de Lucas, na introdução, ele fala sobre isso, sobre um casal de sacerdotes que não podia ter filhos, e eles eram meio desprezados assim. Mas deles nasceu quem? João Batista. Sabe por quê? Porque Deus quer livrar aquele que está sendo oprimido pela própria religião. Sabe, Jesus vai lá e olha o oprimido, e ele traz o oprimido que está sendo humilhado, ele exalta, ele liberta o oprimido da sua opressão e coloca ele num lugar onde ele jamais esteve. Quer José e Maria, quer Maria para ter Jesus, mas Maria é a mais bem-aventurada de todas as mulheres, e nunca houve e nem haverá uma mulher mais bem-aventurada do que Maria. Jesus faz isso, e Ele quer que nós, como filhos que fomos um dia escravos do pecado, que filhos como um dia fomos oprimidos pela opressão deste mundo, a gente também possa levar essa mensagem de libertação para o cativo e oprimido, e que nós também, lá no lugar onde nós trabalhamos, aonde nós fazemos a nossa política, e nós também trabalhemos para que o Brasil tenha uma política, tanto política como política econômica, que não oprima mais ainda os que já estão sendo oprimidos. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que eu tenho que ser escravo de uma ideologia, de direita ou de esquerda. Eu não sou escravo de ideologia nenhuma. A palavra que me dirige é a palavra de Deus. Que seja assim com você, para que você pregue a justiça do reino. Se for a esquerda que estiver pregando, você diz, está certo, é a justiça do reino. Se for a direita, a mesma coisa. Se for injustiça cometida pela direita, você denuncia como um profeta que é do reino. Se for uma injustiça cometida pela esquerda, você como profeta vai combater, e você vai viver as verdades de Deus para este mundo, porque Jesus é a luz que desfaz todas as trevas e que liberta o homem de verdade. Jesus, ele diz assim, ele não para dizendo que ele veio só para trazer liberdade aos cativos e oprimidos, ele também veio trazer visão para os cegos. E eu digo para você, Jesus sim curou os cegos de nascença. Aliás, eu vou até evocar aqui um testemunho da própria história. Lembra daquele homem que os evangelhos e outros, os sinóticos também contam, que ele gritava assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era um cego. E eu quero fazer que você me ajude agora um pouquinho. Muito bem. A hora que contar 1, 2, 3, você fecha os seus olhos. 1, 2, 3. Fique com os olhos fechados. Imagine se você, quando nascesse, visse o que você está vendo agora. Só trevas e escuridão. Imagine você passasse anos e anos e anos da sua vida enxergando só isso que você está enxergando agora. Eu vou contar 1, 2, 3 e você vai abrir os seus olhos. 1, 2, 3. Estou parecendo hipnose aqui, né? 1, 2, 3, fecha o olho. 1, 2, 3, abre o olho. Agora você vai, não. É o seguinte, aquele homem
E aqui eu quero falar com você sobre o que é essa visão. Jesus é a recuperação da sua cosmovisão, de como você enxerga tudo. Jesus veio para abrir os olhos para que você enxergue do ponto de vista de Deus, do reino de Deus. Sem Jesus, é tudo como você estava quando os seus olhos estavam fechados, é escuridão total. Agora, quando aquele cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aliás, momentos antes, Jesus estava falando que ele ia ser crucificado, mas ressuscitaria, mostrando exatamente que ele é o Messias, que ele é o prometido, que ele é o Filho de Deus, que morreria por nós, mas ressuscitaria. É nesse momento onde está tendo aquela procissão rumo a Jerusalém, e que ele vai falando várias coisas que apontavam que ele realmente era o Messias, que aquele cego aparece, e quando aquele cego enxerga, ele glorifica a Deus. Eu imagino que ele estava maravilhado, ele, uau, eu enxergo tudo, que céu lindo, isso é céu, veja. E olha, quando Jesus cura o cego, ele não cura só do problema, de um problema óptico lá, ele cura tudo, porque o cérebro dele também tinha que enxergar, né? De direito, porque ele nunca tinha visto o que é céu, o que é ave, o que é, nunca tinha visto. Então, eu imagino que Jesus curou ele, ele falou assim, que maravilha. Mas sabe o que eu penso que foi a maior experiência quando ele abriu os olhos? Foi ver Jesus. É isso que acontece com a gente, é isso que aconteceu, o que vai acontecer com você daqui a pouco. A partir do momento em que você está cego, mas você clama por Jesus, e Jesus vem em sua direção, porque Ele te viu antes de você clamar a Ele, porque é sempre assim, Jesus sempre nos ama primeiro, e a gente acha que foi a gente que amou, mas foi Jesus que nos amou primeiro. A gente vai para Ele, e quando a gente se depara com Jesus, os nossos olhos se abrem em todos os sentidos, e tudo que era treva na nossa vida, se transforma na luz que é Jesus. E sabe o que aquele texto diz? Que aquele homem deixou tudo, ele não devia ter muita coisa também, né? Cego há tanto tempo, mas pegou e falou assim, larga a mão dessa região que eu vou seguir Jesus, e falou que aquele homem, saiu dali e foi embora, seguindo a Jesus. Sabe por quê? O que significava aquela palavra seguir? Significava que ele iria ser um seguidor de Jesus dali, e ele estava quase que compreendendo quem Jesus era, para seguir Jesus para sempre. Quando eu e você estamos nesse estado de prisão, de cativeiro, de miséria, sem conhecer Jesus, a única coisa que a gente consegue enxergar é escuridão. Mas quando a gente tem a visão espiritual, a visão quando a gente enxerga Jesus, a nossa visão do todo é restaurada, e você começa a ver a vida de uma outra maneira, de um outro prisma, seus valores mudam. Muita coisa que tinha tanta importância passa a não ter importância nenhuma, e tanta coisa que não tinha importância nenhuma passa a ser de maior valor. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela começa a enxergar a vida de uma outra maneira, porque a luz brilha e dissipa todas as trevas. Jesus veio para libertar o preso e o oprimido. Jesus veio para dar uma visão diferente de vida para nós, e quando nós o enxergamos, tudo muda, a gente enxerga todas as coisas de maneira diferente. E depois ele termina o texto que a gente leu, dizendo assim, olha, eu vim para proclamar que esse é o ano da graça. Eu sei quem vocês são miseráveis, presos pelo pecado, oprimidos por este mundo, por Satanás, pelo próprio pecado. Eu sei que vocês são cegos, mas eu vim para libertar vocês. Eu vim para vocês enxergarem de um jeito que vocês nunca enxergaram. Sabe por quê? Porque esse é o tempo da graça. Conforme o texto é descrito,
está fazendo referência aqui ao ano do jubileu para o judeu. O ano aceitável seria o ano do jubileu. O ano do jubileu é comemorado pelo judeu de 50 em 50 anos. Neste ano, as dívidas eram perdoadas, as propriedades que foram vendidas, tomadas ou roubadas eram devolvidas, caso aquela pessoa estivesse realmente ali dentro daquela necessidade de ter a terra de volta. Os escravos eram libertos, o perdão atingia a todos. O jubileu apregoava a generosidade do povo de Israel e o seu amor pelo Criador. O jubileu religava o povo a Deus, tinha esse sentido da verdadeira religião. O jubileu relembrava a provisão divina através dos tempos. Era um ano de esperança para todo aquele que havia perdido algo, ou que havia experimentado um tempo de tribulação em suas vidas. Um ciclo se fechava naqueles 50 anos, e um novo ciclo se iniciava na vida das pessoas. As dívidas e tudo que havia sido um problema durante aquele período de 50 anos, era esquecido, e um novo momento iniciava na vida de cada israelita. Lucas traz essa ideia para dizer que o tempo da graça chegou. A graça para perdoar o mais miserável dos pecadores, graça para sustentar esse pecador perdoado em uma nova vida, onde não há mais condenação, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Todos podemos e devemos viver essa nova vida, permitir que essa graça nos transforme, e assim a gente pode criar também uma nova sociedade baseada na cultura do reino de Deus, que é chegado através de Jesus Cristo, o Messias, que foi totalmente homem e totalmente Deus, Jesus. Esse é o convite, essas são as boas novas que eu e você temos e que podemos anunciar a todas as pessoas. E tudo que acontece de opressão e de mal na vida das pessoas é por causa desse peso do pecado, da escravidão, é por causa desse cativeiro, dessa opressão maligna, é por causa de serem cegos. Mas sabe, você que foi alcançado por Jesus, você já está livre de toda a condenação do pecado, porque nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, repito. Agora, você é uma nova criatura nele. Você pode amar porque você foi amado, você pode perdoar porque você foi perdoado, você pode viver um novo tempo, porque Jesus viu você no seu estado de miséria, sem poder fazer nada, e Ele fez tudo por você, e através do ano aceitável, Ele perdoou as suas dívidas, através do derramamento de sangue lá na cruz, e hoje você pode sim ter a plena convicção, todos os que creem que somos filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, para vivermos para sempre com Ele. Essas são as boas novas. Qual outra boa nova você quer ouvir? Qual outra boa nova há para se dar? Essas sempre serão as boas novas. Diante de notícias tão ruins, nós precisamos lembrar que em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é bom em o tempo todo. Nós podemos viver uma vida cheia de sentido, de significado, e anunciar esse Jesus a todas as demais pessoas. Gente, nós estamos aqui numa campanha do Jesus presente, e é hora da gente anunciar as boas novas, porque as pessoas sem Jesus estão no estado de miséria, porque as pessoas sem Jesus, elas estão presas, elas estão oprimidas, elas estão cegas.
E nós hoje fomos livres, não somos mais presos, não somos mais oprimidos, não estamos mais cegos, não porque a gente é bonzinho, mas porque a graça de Jesus nos alcançou. E nós não vamos lá falar para eles: olha, eu não sou como você, miserável mais, mas eu... Não, você vai dizer: olha, se fosse por mim, eu continuaria na miséria. Mas Jesus me alcançou. E eu quero anunciar a mesma mensagem que um dia me alcançou. Eu quero anunciar para você. É necessário que a gente anuncie isso com todas as letras. E que a gente anuncie as boas novas. E eu quero terminar com uma advertência. Até antes da gente tomar a ceia do Senhor. Não é legal chamar alguém de miserável, né? De falar: oh, você é um miserável. Não, como assim? Não é assim. Você pode até ter dinheiro, mas você é um miserável. Olha, você é um cego. Não enxergo. Não. Você é um cego, espiritualmente você está cego. Ó, você é um perdido, você não foi alcançado pela graça de Deus. O pessoal pode falar: puxa vida, que notícias são essas, né? Mas é necessário que a gente dê a notícia inteira, que é uma boas notícias de salvação. Mas é necessário que a gente tome muito cuidado, porque nós podemos nos tornar religiosos opressores. E a nossa própria religiosidade pode nos cegar. Como que Jesus termina o texto? Lembra? Ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Quer dizer que você quer o Messias? Virou aquele burburinho lá, né? Aí podia ser o chefe da sinagoga, disse para ele: mas nós não estamos diante do filho de José e Maria, a gente não conhece os irmãos dele, as irmãs dele, a gente conhece. Esse menino foi criado aqui, a gente sabe quem ele é. E agora ele volta e fala que ele é o Messias. Está certo que a gente agora reconhece que ele é um mestre, um rabino, mas espera aí. Aí Jesus disse assim: eu acho que vocês vão dizer um ditado, eu sei que vocês dirão: médico, cura-te a ti mesmo, sobre mim. Sabe por quê? Não há profeta que tenha honra em sua própria terra. E Jesus disse assim, contou duas histórias que são duas advertências. A primeira história é sobre Elias e a viúva de Sarepta. Ele disse assim: quando Elias estava pregando entre vocês, não havia muitas viúvas? Sabe por quê? No tempo de Elias, Israel tinha muitas guerras e muitos homens morriam no campo de guerra. Então havia muitas viúvas. E elas estavam passando muitas necessidades por causa de sua pobreza. E Jesus disse: a quem das viúvas de Israel Elias foi? Sabe o que Jesus está dizendo? A nenhuma. Uau! A quem ele foi? A uma viúva de um povo que não é o povo de Israel. E quando ele chegou lá, ele disse assim, ele foi sustentar lá pelos corpos, e falou: não, agora sai daí que eu vou colocar você com uma viúva que ela vai te sustentar. Ou eu vou levar o sustento através dela. Isso ficou bem claro, porque quando Elias chegou lá, a mulher disse: a água tudo bem, a água é fácil, pego para você, mas você quer que eu te ajude? Eu estou juntando uns gravetinhos aqui, eu tenho tão pouca comida que não dá nem para mim. E você quer que eu arrume comida para você? Mas onde foi feito o milagre? Na vida daquela viúva. E nenhuma viúva de Israel. A segunda advertência está na história entre Eliseu, o discípulo de Elias, e Naamã. Ele disse assim: muitos leprosos haviam em Israel, e não há menção
de que eles tenham sido curados milagrosamente. A lepra deles os deixavam à margem. Mas a quem Eliseu curou? Então ele falou sobre um general, um comandante do exército caldeu. Então ele foi lá, né? Porque havia um povo conquistado, né? Havia uma moça que trabalhava com ele que era de Israel. E ele tinha provavelmente uma mão leprosa, alguma doença muito problema na sua mão. Provavelmente era uma lepra. E ela disse assim: olha, se o senhor for a Israel, lá tem um homem de Deus que pode curá-lo. Ele vai, quando ele vai falar com o rei fala: ai, olha a notícia que eu recebi aqui, esse cara está inventando uma história para vir aqui e acabar com a gente, porque ele é um general poderoso. Eliseu diz: não, fica tranquilo, se é esse o pedido dele, manda ele falar comigo, porque ele vai saber, o rei, já que você não acredita nem no que Deus quer falar com a gente, ele vai saber que há um profeta em Israel, manda ele falar comigo. E ele foi falar com Eliseu. Chegando lá, o Eliseu nem à porta saiu, ele mandou um recado através do seu discípulo, do jovem que trabalhava com ele. O jovem chega lá na porta e fala: ó, o meu senhor, o profeta, diz que é para o senhor ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, que aí o senhor vai ser curado. O cara diz: o quê? Quem é esse profeta? Pensa que ele sabe quem sou eu? Eu sou o poderoso general do povo que dominou esse Israelzinho aqui. E sabe de uma coisa? Eu não vou me banhar nesse riozinho sujo, podre o Jordão, não. Lá na minha terra tem rios muito mais bonitos, e ele quis dizer muito mais milagrosos do que esse rio Jordão aqui. Que profetinha! Mas havia alguém lá que conhecia Deus e disse para ele: meu senhor, seja razoável, o senhor já veio até aqui, o senhor não conseguiu se banhar lá nos rios bonitos da nossa terra, o senhor não conseguiu nada, não teve ninguém que sequer ofereceu um meio para te curar, e curou mesmo. Então, já que o senhor está aqui, por que o senhor não experimenta? Tipo assim, experimenta. Só que para aquele homem, ele ter que mergulhar 7 vezes, a mando de um profeta que nem foi lá para o tratá-lo com toda a pompa que ele merecia, ele tinha que se humilhar. Então ele resolveu, é verdade. Ele se humilhou e banhou-se no riozinho sujo de Israel, chamado Rio Jordão. Ele falou o que o profeta tinha que fazer. Quem era aquele profeta para mandar nele? Mas ele se humilhou e fez. E ele foi curado. O fim da nossa história, o que o povo faz? Ele se levanta e leva Jesus para empurrá-lo de um monte, onde ele certamente morreria lá embaixo. Eles queriam matar Jesus. Você já se perguntou, por que eles queriam matar Jesus? Jesus só leu o profeta e falou esses 2 textos. Sabe por que eles queriam matar Jesus? Porque o judeu era orgulhoso por ser judeu, povo de Deus. Aquele povo que estava ali. Ele tinha um orgulho. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. E você está dizendo para a gente que na nossa própria história tem um Deus que é o nosso Deus, como se Deus fosse propriedade deles e não ao inverso. E eles disseram: você está querendo dizer que o nosso Deus agiu no meio do gentil e não agiu no nosso meio? Você está querendo dizer que se nós não aceitarmos você como Messias, Deus vai abrir a sua mensagem para os gentios? Vem cá, seu profeta, seu rabino herege, nós vamos matar você. Cumpriu-se ou não cumpriu-se o que Jesus disse? Em Nazaré, Jesus não fez milagres, ou os milagres que ele fez em outro lugar como sinal, por causa da incredulidade do povo. Agora, aquele povo sabia quem era Deus?
Sabia da palavra de Deus? Sabia sobre os ensinamentos dos profetas? Sabiam. Uma advertência para a igreja de hoje: não se orgulhe pela posição que você está. Não se ache. Não pense que você é um religioso que pode se considerar melhor que os demais, porque afinal de contas eu conheço a Deus e a sua palavra, eu sei interpretá-la, então você, ó miserável pecador. Sabe por quê? Em matéria de pecado, todos nós somos iguais, e nós só fomos livres do nosso pecado por causa da graça de Jesus. Jamais tome uma posição de religioso, orgulhoso e saia julgando as pessoas. Ame. Esse texto é totalmente inclusivo, porque Jesus veio para os marginalizados e os incluiu no reino. Jesus veio para o pobre e para o necessitado e os incluiu no reino. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram, e ele foi a um povo que não o conhecia e se fez conhecido deles. Esse é o evangelho da inclusão, de verdade. Esse é o evangelho íntegro, inteiro. Vamos viver essas verdades, anunciar essa palavra e jamais permitir que o que aconteceu com Israel aconteça conosco, a tal ponto de nós estarmos ouvindo do próprio Deus e negarmos aquilo que o próprio Deus está falando conosco. Amém?